Bom dia. Hoje é o dia 22 de abril e vamos fazer uma retrospectiva do que a gente leu da última vez. Então, a gente leu da última vez as encarnações planetárias, né? Então, ele estava dizendo que a Terra é uma reencarnação de um planeta antiquíssimo e que ela teve três estágios anteriores planetários que foram intercalados por um estado de espiritualização. Então ele diz que o elemento físico, não era como é agora, né? Ele era algo muito sutil, né? Não era tão materializado. E sempre o estado anterior está implícito no estado posterior. E que a Terra e o homem se desenvolvem ao mesmo tempo. Então, ele falou em antigo Saturno, no antigo Sol e na antiga Lua, e depois a Terra. Então, ele diz que a Terra, a Terra, como um estágio evolutivo, foi a que recebeu o eu. Então, o eu é o nosso corpo, o mais jovem. O corpo físico é o mais antigo. Embora lá no antigo Saturno, em encarnações posteriores, ele não tinha essa característica que tem agora. Então, ele vai falando o tempo todo da dificuldade de se falar sobre isso e que é algo que é difícil de ser acreditado, vamos dizer assim, né? Então, o tempo todo ele vai trazendo essa imagem. E que a Lua é a que está mais próxima da Terra, e daí ele faz assim, as seguintes considerações: que o corpo físico é o mais antigo, é o corpo que é o mais perfeito, mas que em Saturno esse corpo físico era muito diferente do que é hoje. Então, no antigo Saturno, a gente recebeu o germe do corpo físico. No antigo Sol, recebemos o germe do corpo etérico. E cada vez que muda, existe um período que ele chama de espiritualização, que é o Pralaya, né? Que a gente já leu, acho que em capítulo anterior. Na antiga Lua, recebemos o germe do corpo astral. Então, o corpo físico se transformou três vezes. O corpo etérico, duas vezes. Então, e o corpo astral, não, o corpo etérico, desculpe. Na Terra, o corpo físico se transformou quatro vezes quando chegamos na Terra. É a quarta vez que o corpo físico se transforma. O corpo etérico, três vezes, e o corpo astral, duas vezes. E o eu é o que nós recebemos agora, nesse estágio atual do desenvolvimento da Terra e da humanidade. Então, ele é o mais jovenzinho. Acho que foi isso que a gente falou, né? E agora ele vai falar exatamente o que aconteceu em cada evolução da Terra. E agora o primeiro é a evolução saturnina. Se tiver tudo bem, a gente pode continuar. O meu é na página 115, a evolução saturnina. No Tudo? PDF, página 61. Tá. Obrigada, Roberta. Se quisermos formar uma ideia pictórica, aproximadamente real das condições reinantes durante a evolução de Saturno, deveremos ter em mente que, em seu decorrer, ainda não existiam, no essencial, quaisquer das coisas e criaturas que atualmente pertencem à Terra e constituem os reinos mineral, vegetal e animal. Os seres desses três reinos só se formaram em períodos posteriores da evolução. Dos seres terrestres fisicamente perceptíveis hoje, só existe o homem, e dele apenas o corpo físico, conforme foi descrito.
Ora, a Terra atual pertencem não apenas os seres dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, mas também outros seres que não se manifestam numa corporalidade física. Tais entidades estavam presentes também na evolução saturnina, sendo que sua atividade no cenário de Saturno teve por consequência a evolução posterior do homem. Ao se dirigirem os órgãos perceptivos espirituais, não para o início ou fim, mas para a fase média do ciclo saturnino, nela se evidencia um estado que, em seu aspecto principal, consiste apenas em calor. Nada de elementos gasosos, líquidos ou mesmo sólidos são encontráveis aí. Todos esses estados só aparecem em encarnações posteriores. Suponha-se que um ser humano com órgãos sensoriais atuais se aproximasse desse estado de Saturno como observador. Nenhuma das impressões sensoriais que lhe são possíveis se lhe depararia aí, exceto a sensação de calor. Supondo-se, pois, que tal ser se aproximasse de Saturno ao penetrar no espaço ocupado por esse último, notaria apenas um estado térmico, diferente do ambiente espacial terrestre. Desculpe, diferente do ambiente espacial restante. Contudo, não acharia essa parte do espaço homogeneamente quente. Partes mais frias e mais quentes se alternariam das mais variadas maneiras. Seriam percebidas irradiações calóricas seguindo certas linhas, que nem sempre são apenas retas. Em virtude das diferenças térmicas, criam-se formas irregulares. O observador teria diante de si um ser cósmico como que articulado em si mesmo, manifestando-se em estados alternados e consistindo apenas em calor. Fala, Ana Rita. Bom dia. Bom dia. Se o corpo físico ele se manifesta em Saturno, não é esse corpo físico que a gente tem, é isso? É o germe do corpo físico. Então, pense num germe que vai ser o corpo físico atual. Acho que fica mais fácil se pensar assim. Tá, Mas não existia matéria, existia calor e ondas, tá. né? Uma coisa que me veio à mente, sabe quando tem aquele óculos que percebe, detecta calor, que tem, seria isso? Seriam ondas de calor e não tinha nada efetivamente físico, como é na gente. É, nada físico, só o calor. Tá, tá. Agora que eu entendi. Obrigada, né? Para o homem da atualidade, deve ser difícil imaginar algo constituído apenas de calor, pois ele está habituado a perceber o calor não como algo em si, mas como qualidade térmica dos corpos, sejam eles gasosos, líquidos ou sólidos. Principalmente a quem seja afeito às ideias da física moderna, a alusão a calor, no sentido acima, parecerá absurdo. Talvez tal pessoa argumente da seguinte maneira: existem corpos sólidos, líquidos e gasosos. O calor, porém, é apenas um estado em que uma dessas três formas se encontra. Quando as menores partículas de um gás estão em movimento, esse movimento é percebido como calor. Não havendo gás, não pode haver movimento, nem, portanto, calor. Para o pesquisador científico espiritual,
O assunto se apresenta de outro modo. Para ele, o calor é algo de que se fala no mesmo sentido em que se fala de gás, de líquido ou de um corpo sólido. Trata-se apenas de uma substância ainda mais sutil do que o gás. E este último não é, para ele, senão calor condensado, no mesmo sentido em que o líquido é vapor condensado e o corpo sólido é líquido condensado. Assim, o ocultista refere-se a corpos calóricos do mesmo modo como fala de corpos gaseiformes ou vaporosos. Bastará apenas admitir a existência de uma percepção anímica para se acompanhar o pesquisador espiritual nesse campo. No mundo existente para os sentidos físicos, o calor se apresenta totalmente como o estado do elemento sólido, líquido ou gasoso. Contudo, esse estado é apenas o lado externo do calor, ou também seu efeito. Os físicos falam somente desse efeito do calor e não de sua natureza íntima. Tente-se fazer total abstração de qualquer efeito calórico perceptível por meio dos corpos exteriores, focalizando simplesmente a vivência interior que se tem ao dizer: sinto-me quente, sinto-me frio. Só esta vivência interior possibilita uma ideia do que foi Saturno em seu período evolutivo acima descrito. Por mais que se percorresse toda a extensão do espaço ocupado por ele, não se encontraria um único gás capaz de exercer uma pressão, nenhum corpo sólido ou líquido do qual se pudesse receber qualquer impressão luminosa. Mas em cada ponto do espaço se sentiria sem qualquer impressão do exterior. Aqui existe este ou aquele grau de calor. Num corpo cósmico com tal constituição, não existe quaisquer condições para os seres animais, vegetais e minerais da atualidade. Por isso, é quase supérfluo mencionar que a suposição acima nunca pôde efetivamente acontecer. Um homem atual não pode, como tal, na qualidade de observador, defrontar-se com o antigo Saturno. A explicação serviu apenas para ilustrar. As entidades das quais o conhecimento suprassensível se torna cônscio durante a observação de Saturno estavam num nível evolutivo inteiramente diferente em relação aos seres terrestres atuais, perceptíveis sensorialmente. A esse conhecimento se apresentam de início seres que não possuíam um corpo físico como o atual. É preciso também evitar pensar na atual corporalidade física do homem, quando se alude aqui a corpo físico. Deve-se muito mais distinguir criteriosamente entre corpo físico e corpo mineral. Um corpo físico é aquele governado pelas leis físicas que se observam atualmente no reino mineral. O corpo físico humano atual não é simplesmente governado pelas referidas leis físicas. Além disso, é impregnado por substância mineral. No caso de Saturno, ainda não se pode cogitar da existência de tal corpo físico mineral. Ali existe apenas uma corporalidade física governada por leis físicas, mas essas leis físicas só se manifestam por meio de efeitos calóricos. Portanto, o corpo físico é um corpo calórico sutil, tênue, etérico, e é de tais corpos que se constitui todo o conjunto de Saturno. Esses corpos calóricos
São os primeiros rudimentos do atual corpo humano, físico mineral. Este se formou como resultado da integração, ao primeiro, de substâncias gasosas, líquidas e sólidas formadas apenas mais tarde. Tudo bem? Só calor. Uma imagem que me vem, não sei se vocês lembram de algum filme que mostra assim aquelas áreas rochosas, só saindo aquela fumaça, aquela coisa. Me veio essa imagem, sabe? Ó, não sei dizer, cinza, que é só calor, aquela coisa só vindo um bafo, Sim. não Tem, tem tem, vida, não tem nada. tem as rochas, né? É isso, é só aquela coisa meio cinza, assim, sabe? Acinzentada, um Sim. ambiente, não sei se é planeta que a gente já viu em algum filme, quando as Ou em pessoas olham, alguma outra encarnação posterior também pode ser. pode ter. É, também. Puxando a lembrança. Ana, você está falando, a gente não está ouvindo nada. É que agora que eu liguei o som. Tem um programa no History que se chama, que se passa no Texas, é uma investigação de pesquisadores. Eu vejo sempre, chama-se o Rancho Skinwalker. Então, eles fazem investigações dessas energias. E aí, eles usam aquele óculos que a Ana Rita falou, e você vê exatamente essas massas de calor em determinadas áreas do rancho. E eles estão pesquisando o que que é. E depois a gente vai ver mais à frente do texto que essas energias ainda existem no nosso planeta, né? E aí foi Sim, que eu juntei a história do filme, do programa que eu vejo com isso daí. Então, eles colocam no sistema de internet lá deles, ou com aquele óculos, eles conseguem ver numa região específica desse rancho essas massas de calor. E tem essa coisa disforme mesmo. Então, tem uns lugares mais frios, outros mais quentes, e eles vão circulando dentro do rancho. É bem interessante. A gente pensa que é coisa de outro mundo, mas não é, é do próprio mundo, né? sem dúvida. Como é que se chama, Ana? Rancho o quê? Peraí, eu até anotei aqui. Rancho Skinwalker. Skin de pele? É, de pele. Eu acho que é isso, é porque eu não peguei. Ele geralmente passa no sábado à noite, 9 da noite. É num daqueles canais do History. E talvez traduzindo não seja bem assim, mas é caminhando na pele, né? É Skinwalker. interessante. É É, caminhante Pode de. ser, pode é. ser. Ah, Nunca interessante. pensei na tradução disso, não. Muito bem. Continuamos? Dentre os seres que se apresentam à consciência suprassensível, no momento em que esta se defronta com o estado de Saturno, e dos quais se pode dizer que sejam habitantes saturninos, além do homem, há, por exemplo, os que não necessitavam absolutamente de um corpo físico. O membro inferior de sua entidade era o corpo etérico. Por outro lado, eles possuíam também um membro acima dos membros essenciais, dos membros essenciais humanos. E aqui embaixo está escrito os membros constitutivos do ser. O ser humano possui como membro mais elevado o homem espírito. Esses seres possuem um membro ainda superior, sendo que entre o corpo etérico e o homem espírito, eles possuem todos os membros já descritos nessa obra, encontrados também no homem: o corpo astral, o eu, a identidade espiritual e o espírito vital. Assim como a Terra de hoje está envolta por uma atmosfera, assim também o era Saturno. Só que essa sua atmosfera era de natureza espiritual, consistindo efetivamente nos seres mencionados e ainda em outras entidades. Vamos ler aqui embaixo, 38.
Uma linguagem bem precisa para expressar com exatidão a vivência interior durante a pesquisa espiritual, em vez de Saturno, em vez de Saturno era envolto por uma atmosfera, deveria dizer: enquanto a consciência suprassensível se torna consciente de Saturno, apresenta-se também a essa consciência uma atmosfera de Saturno. Ou apresentam-se outros seres desta ou daquela natureza. No entanto, a transposição para isto ou aquilo está presente. É aceitável, pois no fundo essa mesma transposição ocorre também na formulação da linguagem usual para a real vivência anímica na percepção sensorial. Mas diante das exposições a seguir, se deverá ter isso em mente. Aliás, isso já é fornecido também pelo contexto da exposição. Ô, ô Eliana, aqui assim me deu um pouco um nó, né? Porque eu vou ler no meu texto, é um pouco diferente do de vocês, tá? Mas eu vou ler porque eu tenho que fazer o exercício de ir lendo, porque a tradução muda muito, né? Vou ler daqui, ó. Dentre os seres que se apresentam à consciência suprassensível, quando essa se defronta com o estado de Saturno, os quais podemos considerar como seus habitantes, além do homem, há, por exemplo, seres que não necessitam absolutamente de corpo físico. O membro inferior de sua entidade era o corpo etérico. Então aqui já me deu um pouco de nó, assim, né? Que, claro, eu na quando deu um nó, uma Ângela lá dentro já disse assim, ele está falando dos seres espirituais. Mas aí o nó também veio porque Saturno, o germe do corpo etérico, só veio depois, no Antigo Sol. É. A, a Então, não a não ser que seja uma coisa assim de já dar sinais. Daí eu fiquei nesse lugar, assim, tentando resolver a questão em mim. o que eu entendo aqui, Cris, vê o que você acha, é que ele está falando aqui desse corpo etérico como uma imagem do ser que não tem um corpo físico. O corpo etérico não se vê, né? É suprassensível. Então, é nessa ideia de que não tem nada palpável. Na energia, tipo É, assim. Isso que eu entendo, não sei. Aí Cris, diz assim, ó, por outro lado, possuem um membro acima dos membros, aqui diz ônticos, né, humanos, são essenciais que tu falou, né? é, Esses seres têm um membro ainda superior. é o E homem. entre o corpo etérico e o homem espírito, eles possuem todos os membros já descritos nessa obra: corpo astral, eu, personalidade espiritual e espírito vital, É. encontrados também no homem. Então, Então, ele tem tudo, né? Como seres suprassensíveis, como corpos suprassensíveis. Só que ele vai aparecendo na evolução aos poucos. Assim como a gente, quando nasce, tem tudo. O primeiro setênio é o corpo físico, que a gente vai amadurecer. Segundo setênio, o corpo etérico, mas a gente já vem com tudo. Assim que eu entendo. Cris, Não, é isso. Ele fala aí do etérico, mas eu acho assim, para dizer que está ali também, é, né? Mas está tudo ali. Ele explica, né? Ele fala que ele tem todos os corpos ali, mas nesse momento, nesse exercício imaginativo, a gente vai ver só o primeiro, né? Que é o físico, que é aquela já, sensação de calor, mas está tudo ali. sim, também entendi assim. Não sei é se eu bacana estou. essa ideia de gestação, sabe? É, Exatamente. É, a minha acomoda bem. é um exercício de imaginação que às vezes eu penso que a minha ainda não chegou. Bom, eu vou ler o parágrafo outra vez, tá?
Assim como a Terra de hoje está envolta por uma atmosfera, assim também o era Saturno. Só que essa sua atmosfera era de natureza espiritual, consistindo efetivamente nos seres mencionados e ainda em outras entidades. Havia uma integração entre os corpos calóricos de Saturno e os seres caracterizados. Estes imergiam seus membros essenciais nos corpos calóricos, físicos de Saturno. E enquanto não havia qualquer vida própria nos corpos calóricos, expressava-se neles a vida de seus vizinhos. Poder-se-ia compará-los a espelhos, só que neles não se refletiam as imagens dos mencionados seres viventes, e sim suas condições vitais. No próprio Saturno, não se poderia descobrir qualquer coisa viva. No entanto, ele atuava vivificadoramente sobre o espaço celeste circundante, refletindo para este, como num eco, a vida que lhe era enviada. Saturno inteiro parecia um espelho da vida celeste. Entidades muito elevadas, cuja vida Saturno refletia, podem ser denominadas espíritos da sabedoria. Na ciência espiritual cristã, elas levam o nome de Quiriótetes, ou seja, dominações. Sua atividade em Saturno não se inicia apenas com a descrita época mediana da evolução saturnina. De certa maneira, esta já se havia encerrado. Antes de poderem chegar a ter consciência do reflexo de sua própria vida projetado pelos corpos calóricos de Saturno, eles deviam primeiro levar esses corpos a produzir esse reflexo. Por isso, sua atividade começou logo após o início da evolução saturnina. Quando isso aconteceu, a corporalidade de Saturno era de uma materialidade ainda desordenada, incapaz de refletir qualquer coisa. Agora eu que fiquei perdida. Esses espíritos da sabedoria atuavam nesse período de Saturno, é isso? É, Mas eles ele fala que. são seres deste local do antigo Saturno, que atuam com esse calor. Tá, mas assim, parece que é posterior. É posterior ou é em Saturno mesmo? Ele fala uma coisa de posterior aqui, por isso que eu fiquei confusa. Não, eu acho Eu que. sou mediana de Saturnina. Cris, você sabe isso aí? Eu vou ler o parágrafo outra vez. Eu, Pode ser. pelo que eu entendi, a gente tem esses seres calóricos. Saturno, até hoje, é um planeta gasoso, né? Ele não é palpável. É. Então, vivia nesse planeta, muito tempo atrás, essas coisas calóricas que ficavam lá circulando, que não tinham corpo físico, mas tinham todos os outros corpos. E aí vieram como é que eles chamam? Os espíritos de sabedoria, porque depois cada espírito desse que faz parte daquela hierarquia angélica vai atuar nesses corpos para que eles possam ser transformados. Então eles vão adquirindo determinadas potências até chegar a alguma coisa que eu acho que depois vai virar física, palpável. Então eles atuam assim, só que esses corpos eles não têm inteligência, eles não têm autonomia nenhuma. Então, é como se eles fizessem um reflexo do que esse, vou chamar de anjo, mas é uma das hierarquias, no caso, que é os Periódico. espíritos da sabedoria, criotetes, né, que chamam. Então, é como se eles fizessem uma ação em cima desses corpos e eles refletissem o que aquele anjo trazia, mas eles não têm essa autonomia para pensar, para elaborar, para fazer nada. É como se fosse impressão. Tanto que eles fazem o quê? O reflexo daquilo que é imprimido neles. Foi assim que eu entendi.
É muito louco. É interessante, né? Porque a gente acabou de vir do módulo dos planetas, né? E quem faz, na verdade, o espelho é a Lua, né? Mas nessa combinação de Lua e Saturno, aparece que Saturno também traz essa questão do espelhamento, né? É bem interessante isso. Agora, Quiriótetes, na verdade, é um ser espiritual que fica no Sol. Eu acho que ele vai falar isso. Por isso que me deu aqui um tchutchu quando ele colocou Quiriótetes em Saturno, né? Porque Quiriótetes é um ser da esfera solar. Mas eu acho que eles estão só atuando, porque ele diz que todos esses seres que são dessa hierarquia angélica, eles estão no que eles chamam de atmosfera saturnina. Eles É, não estão em Saturno, né? Em Saturno só estão os seres calóricos. É da sim. mesma forma como a gente tem na nossa atmosfera uma série de seres vivendo, que a gente não vê. E quem é que está vivendo na Terra? São os terráqueos. Então, se você fizer uma relação, são terráqueos que sofrem a ação desses seres que estão na atmosfera da Terra. E lá em Saturno são seres calóricos que sofrem a ação desses seres que estão na atmosfera de Saturno. Então, eu acho que esses seres, eles não moram lá, eles foram lá para fazer esse tipo de ação e acabou. Por isso que ele deve morar lá no Sol mesmo. Vamos continuar lendo para. Olha só assim, né? Isso que a Ana falou, porque ele diz ali no meio desse parágrafo: Saturno inteiro parecia um espelho da vida celeste. Entidades muito elevadas, cuja vida Saturno refletia. Então, é isso mesmo, eles não estavam em Saturno, estavam nesse entorno de Saturno. Uhum. É, porque a próxima evolução é a do Sol, né? Então eu fico imaginando que já estavam por lá, né? E é uma coisa interessante também, ao menos eu estou aqui pensando, é assim, ó, que todas as hierarquias, elas estão e atuam nesses estágios de reencarnação da Terra de modo diferente, né? Mas elas estão. É a quem cabe doar de si para esse processo de desenvolvimento, né? Então, eu entendo bem como a Ana falou, assim, ali está sendo refletido, né? Que são os espíritos da sabedoria, mas não é eles que estão atuando, mas eles também estão permeando ou rodeando, enfim, é um pouco disso. Ângela, como está nessa sua edição? Está semelhante? Porque às vezes tem algumas edições anteriores que fica mais claro um pouco. Como é que está no seu? Eu posso ler aqui, ó. Faz favor. Claro. Assim, tal como a Terra de hoje, Saturno aparece rodeado por uma atmosfera. Só que aí, essa atmosfera era de natureza espiritual. E aí tem uma observação, né? Dali. Vou ler a observação. Para expressar com precisão a vivência interior provocada na investigação espiritual, ao invés de dizer, entre aspas, Saturno é rodeado por uma atmosfera, deveríamos dizer, pelo fato de a consciência suprassensível captar a imagem de Saturno, apresenta-se também a essa consciência uma atmosfera de Saturno. Ou apresentam-se outros seres desta ou daquela natureza. No entanto, a transposição da frase para isto ou aquilo está presente é aceitável, pois, ou seja, isso ou aquilo está presente, está entre aspas, tá? É aceitável, pois que, no fundo, essa mesma transposição ocorre também na formulação de terminologia usual para a real vivência anímica na percepção sensorial, mas dever-se-ia tê-lo em mente diante das exposições seguintes. Aliás, isso já é fornecido pelo contexto da exposição, né? Ele mesmo está falando ali. Então, Saturno aparece rodeado por uma atmosfera. Só que aí, essa atmosfera era de natureza espiritual e consistia basicamente dos seres mencionados,
além de alguns outros. Havia uma interação entre os corpos calóricos de Saturno e os seres caracterizados. Estes submergiam seus membros essenciais nos corpos calóricos físicos de Saturno. E, enquanto não havia vida própria nos corpos calóricos, expressavam-se neles a vida de seus vizinhos. Poder-se-ia compará-los a espelhos. Apenas não refletiam eles as imagens dos seres viventes mencionados, e sim suas condições vitais. No próprio Saturno, não se poderia descobrir algo vivo. No entanto, ele atuava vivificando o espaço celeste a seu redor, fazendo refluir para ele, como um eco, a vida recebida. Saturno parecia, em sua totalidade, como um espelho da vida celeste. Entidades muito elevadas, cuja vida Saturno refletia, podem ser denominadas espíritos da sabedoria. Aí diz assim, ó, na ciência espiritual cristã, levam o nome de Quiriótetes, isto é, dominações. Ou seja, bem o que vocês acabaram de falar mesmo, né? Saturno tinha capacidade de refletir os mais elevados. Não é aquele que está atuando nele, mas inclusive aqueles que estão em altas hierarquias, né? É assim que eu leio. Tá, vamos continuar mais um pouco, porque eu acho que Bom, daí ajuda. Ao contemplar essa materialidade desordenada, estamos inseridos, pela observação espiritual, no início da evolução saturnina. O que se pode observar aí não apresenta, de modo algum, o caráter calórico posterior. Querendo se caracterizar esse estado, só se pode falar de uma qualidade comparável à vontade humana. Nada de mais do que vontade. Trata-se, portanto, de um estado inteiramente anímico. Ao se explorar a procedência dessa vontade, encontra-se sua emanação advinda de seres sublimes, que em sua evolução alcançaram graus quase inconcebíveis, até a altura em que, tendo-se iniciado a evolução de Saturno, puderam fazer a vontade emanar de seu próprio ser. Algum tempo depois dessa emanação, liga-se à vontade à atividade dos espíritos da sabedoria, acima caracterizados. Com isso, a vontade, até então completamente desprovida de atributos, adquire paulatinamente a propriedade de espelhar a vida no espaço celeste. Podemos denominar esses seres que se comprazem em irradiar a vontade no início da evolução saturnina como espíritos da vontade. Na ciência esotérica cristã, eles são denominados tronos. Mais um pouquinho, Ana Rita, antes de você ficar muito nervosa. Espera aí. um pouco mais. Um pouquinho mais, vai. Tendo a evolução saturnina alcançado um certo nível graças à cooperação entre a vontade e a vida, iniciam-se sua atividade outros seres que também se encontram nas redondezas de Saturno. Pode-se denominá-los espíritos do movimento, dinamis, virtudes no esoterismo cristão. Eles não possuem nem corpo físico, nem corpo etérico. Seu componente inferior é o corpo astral. Quando os corpos saturninos alcançaram a faculdade de refletir a vida, essa vida refletida pôde impregnar-se com as qualidades sediadas nos corpos astrais dos espíritos do movimento. A consequência disso foi parecer que exteriorizações emocionais, sentimentos e outras forças anímicas fossem precipitadas de Saturno no espaço celeste. Saturno inteiro parece um ser anímico manifestando simpatias e antipatias. Contudo,
Essas exteriorizações anímicas não são absolutamente suas, mas apenas os refletidos efeitos anímicos dos espíritos do movimento. Então, é exatamente isso. É Saturno que tem esse calor, né? Mas que ele já reflete os outros estados, vamos dizer. Então, o antigo Sol, com essa questão dos queriótides, depois que tem a ver com o corpo etérico, né? Daí ele vai falar dos espíritos da forma, os tronos, que está em outra região, né? Pelo que a gente estuda em outras coisas, ele está em outra região, mas é como se ele pudesse espelhar todo o cosmo, vamos dizer assim, dessa forma. E cada região do cosmos, se a gente pudesse fazer todas essas divisõezinhas, ele se refere a uma hierarquia, vai? Por isso que ele fala das hierarquias aqui. É Mas, na uma verdade, atuação, né? Uma atuação mais proeminente de alguma hierarquia, né? sim, né? É. Porque nada é assim estanque. Agora é o antigo Saturno e vai ser desse jeito. Não, ele vai receber toda essa influência de todo o cosmos. Por isso a confusão. Mas, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que no antigo Saturno não existiu o germe do corpo físico, né? Com todos esses membros suprassensíveis já lá como possibilidades. Agora clareou. Obrigada, Eliana. Não sei se clareou, mas acho que a gente pode ir imaginando por aí.